Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje o assunto que eu trago de suma importância para você, então já fica aí para nos ouvir, para tirar dúvidas e também ficar aí bem esclarecido sobre esse assunto, porque hoje nós vamos falar de diástase abdominal. O que é isso, né? Como surge? Quais são aí os sinais de alerta? Hoje tudo isso aqui no Entrevistas DPE. Você já ouviu falar em diástase abdominal? Pois é, essa condição comum principalmente entre mulheres pós-parto. Isso mesmo, é cercado de dúvidas, mitos e preocupações também, muitas vezes relacionadas aí à estética. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a nossa convidada de hoje, que vai nos tirar todas as dúvidas e esclarecer e tá falando aí, esclarecendo esse assunto aí nos mínimos detalhes. Eu tô aqui com a Brisa Costa, fisioterapeuta pélvica. Ela tá aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Brisa. Oi, Adriana, obrigada pelo convite. Prazer nosso em recebê-la aqui na Rádio Defensoria. E a gente vai tratar desse assunto comum, porém desconhecido, né, Brisa? Fala pra gente o que é a diástase abdominal e como ela afeta o corpo. Então, a diástase, ela é aquela famosa barriguinha que fica depois de ter filhos. Né? Teve neném ali, o pessoal fica, saiu o bebê e ficou a barriga. Como as mulheres costumam falar, a barriga quebrada. A barriguinha quebrada, né? A pochetinha. E a diástase, ela é nada mais do que o afastamento de dois músculos. Então, assim, o que a gente precisa saber? Toda mulher, em 100% das gestações, vão ter diástase. Então, toda gestante vai ter diástase, certo? Só que aí não é uma regra que, depois de ter neném, continue com aquela aberturinha ali. Então, essa abertura, ela tende a se reaproximar. Mas a gente tem que aprender o seguinte. A diástase é o afastamento entre dois músculos. Então, eu tenho literalmente um buraquinho, que ele é a partir de 3 centímetros, que dá 2 dedinhos meus. A partir de 3 centímetros eu considero diástase. Aí como que ela se apresenta? É uma barriguinha mais mole, é uma barriga que ela tenta contrair, ela não obedece, sabe? Bem molinha mesmo. Flacidez, né? Flacidez. E essa flacidez, ela é muscular. Não é sobre a pele em si. Porque a gente tem a pele que fica molinha, mas também tem o músculo que fica flácido. E aí, a diástase tem um porém. Ela não acomete só as mulheres no pós-parto. Então, pensa comigo naquele homem que tem a barriga bem avantajada. Ele provavelmente tem uma diástase, porque a barriga cresceu igual a de uma gestante, entende? Então, Exato. Homens e mulheres podem ter os barrigudinhos. As crianças, quando estão no início da vida, se desenvolvendo, todas têm diástase também. Porque os órgãos estão se desenvolvendo lá dentro. Todo bebezinho que você levantar ele de frente, você vai ver que tem um afastamento. A diástase, ela pode ser patológica, que é o que a gente vai falar hoje, mas tem a fisiológica, que é a da gestação, que é o quê? Tem que acontecer. É necessário ter a diástase para ter o bebê, para o bebê se desenvolver. Já a patológica é aquela que, ok, não estou mais grávida, mas aí eu tô cheia de problema por causa desse afastamento. Então, aí a gente trata, tá bom? Aí tem um tratamento, é a hora de buscar o profissional. Sim. E qual é o papel da fisioterapia pélvica no tratamento da diástase? Então, o fisioterapeuta, né, o meu papel hoje é de devolver função. Eu digo que é a profissão mais linda que existe, porque a gente pega uma pessoa que, entre aspas, está deficiente de alguma coisa. Deficiência é o quê? Não conseguir fazer, né? Não consegue executar. Ele tá com uma disfunção e eu devolvo para aquela pessoa aquilo. Então, a mulher que chega para mim no pós-parto, ela chega falando, ok, tive um filho e eu sinto que minha barriga tá solta. Então, a gente vai identificar quais são os músculos que não estão funcionando. E a gente devolve a função, a barriga volta para o lugar. Nós reaproximamos ele em 99% a diástase. Ela tem um abdômen mais definido. Para quem é mais fortinha, gordinha, fica com o abdômen reto, não fica com o abdômen estufado, estômago alto. Mas o principal, a gente faz tudo isso de forma não cirúrgica. De forma não invasiva. Então, a fisioterapia, ela devolve a função para aquele abdômen que passou por uma gestação, deixa ele forte, bonito, a cintura mais desenhada, mais delineada, sem pegar no bisturi, sem ter que te furar, ter que te
de propor uma mesa de cirurgia. Às vezes, muitas mulheres, elas nem sabem que isso pode acontecer. Aí, aquela que tem um pouco mais de recurso, o que é que ela vai fazer? Uma abdominoplastia. Sim. É muito invasivo aquilo ali, Mas aí, né? assim, olha, eu gosto de dizer o seguinte. Quem já pensa em cirurgia, opte, vá, é direito seu. Você tem recurso, você tem tempo, tem rede de apoio, vá. Agora, se pensar numa cirurgia é algo que te causa estranheza, não, vou ficar muito debilitada, não, eu tenho medo. Nós temos a fisioterapia. Ela é capaz de devolver função. Aí, assim, existem várias definições, né? Tem pessoas que dizem que, não, a partir de 4, 5 centímetros de diástase, só cirurgia. Eu digo, depende. Então, assim, tem diástase que é muito grande. Vou te dar um exemplo, tá? O paciente deitou na maca, eu vou avaliar. E quando a paciente está deitada, que eu vou fazer a avaliação, às vezes cabem 2 dedinhos. Só que essa em específico coube uma mão. Uma mão. Então, assim, eu entendi o quê? É um abdômen totalmente disfuncional. Eu sei que está afetando o assoalho pélvico, eu sei que ela perde xixi. Eu sei que é uma paciente que sente muita dor na coluna, digestão, né, é ruim. Então, o que eu faço com essa paciente? A gente prepara ela para uma cirurgia. Então, é uma paciente que ela vai recuperar o mínimo que ela puder ali de noção da musculatura para poder a cirurgia não ser tão agressiva, tu entende? Então, a gente prepara o músculo para uma cirurgia. Agora, vou dar o meu exemplo para você, tenho 2 filhos. E aí, na minha segunda gestação, minha diástase foi maior. Então, o que acontece? Eu tinha ali em torno de 3,5, quase 4 centímetros. Todo o meu tratamento foi não invasivo, então eu consegui recuperar. Mas foi uma barriga que ficou bem inchada, dilatada, que marcava. E eu te falo, e eu acho que você vai entender, Adriana. Sim, já tenho 3. No primeiro pós-parto, tu se olhou no espelho e tu falou o quê? No primeiro pós-parto, eu voltei quase ao normal por inteiro. Olha aí, então você entende que o teu corpo, ele consegue se recuperar na primeira gestação. Já no segundo e no terceiro, não foi assim, não. Te assustou? Me assustou, falou, nossa. Pronto, agora acabou, não foi? E também porque eu tive aquela questão, eu não sei se você concorda comigo, me corrija se eu estiver errada, é a questão da idade também. Eu deixei para ter um filho para o outro de espaços muito grandes, né? Então, foram espaços assim enormes, de diferenças de 10 anos até. Então, com esse tempo a gente vai envelhecendo, a gente sabe que para voltar já é mais difícil, né? A pele nova, quando a gente é mais jovem, tudo se regenera mais fácil, né? Sim. Quando a gente já tem uma certa idade, já é mais difícil. Vou fazer um adendo então, tá correto. Mas pensa comigo, e se tu tivesse treinado, sempre fosse ativa, cuidasse da alimentação, se você pudesse ter esse privilégio, sabe? De estar ali sempre na academia se cuidando. Será que a recuperação também não seria boa? Faz uma diferença. Tu entende? Pelas poucas vezes que já fui, fez uma diferença muito grande. Não é só sobre a idade, mas sim aquilo que você faz dos antes. Cuidados, né? E eu digo muito para gestantes que procuram. Ai, meu Deus, eu vou ter diástase. Olha, começa a cuidar antes de engravidar. Quer ter um filho e já tá preocupada, porque as pessoas acham que é só estética, diástase, tá? A gente vai falar dos problemas. Mas se você faz um acompanhamento prévio, o que é acompanhamento prévio? Comer bem, cuidar do peso, tomar água. Muito importante para tudo, né? Isso já vai te dar ali um depósito para quando você estiver no pós-parto, teu corpo faz a recuperação desse depósito. Opa, ela treinou, então vou me recuperar mais rápido. Diástase é algo que você pode cuidar previamente. Só que assim, fases e fases da vida, situações financeiras, sociais, tudo importa, né? A gente não pode ir com muitas regras para cima de uma mulher. Mas, falando na questão de necessidade, ontem chegou uma paciente no consultório falando assim: ô Brisa, eu tô travada. Acho que foi meu cóccix, estava com o neném na rede e fui levantar e travei da coluna. Então vamos adiantar a tua consulta para amanhã. Quando ela chegou lá, ela botou a mão na coluna. Eu falei, olha, isso aqui tá assim por causa da tua diástase, lembra? E é uma diástase bem significativa dela. Ela, nossa, amiga, mas eu achei que a diástase era só pra fechar, porque, né, tá grande minha barriga. Aí eu falei, não. Aí fizemos toda a conduta. No final da sessão, ela falou assim: olha, eu tô conseguindo vestir minha calça sozinha, nem tô mais puxando da minha perna. Então, assim, vendo a diferença, sim, né? Porque a gente tem uma cinta natural. E aí, quando tem esse afrouxamento da cinta, quem entra em xeque? A coluna,
principalmente a lombar, e o nosso assoalho pélvico. Quando você tem uma diástase aberta, todo o peso, Adriana, que você pega, que você faz, ou ele vai para baixo com muita força, ou ele vai para sua coluna. E se tu não tem músculo, a pressão aumenta muito. Então, tratar a diástase é você pensar a longo prazo se lá no futuro eu não vou ter incontinência urinária. Se lá no futuro eu não vou desenvolver umas hérnias de disco bem severa, tu entende? Isso que acontece muito, né? Muito. E às vezes a pessoa não sabe o porquê causou aquilo ali. Sim, aí fala, é coluna, tô envelhecendo, é da idade. Foi anestesia, eu escutava muito isso. Nossa! É minha anestesia, dói no lugar da anestesia. Por que que tem essa crença? Porque o local da anestesia, ali na lombar, é proporcional ali à cinta natural que tá aberta na frente. Então tá frouxo, Adriana. Pensa numa cinta onde você aperta para botar um vestido justo, certo? Se fica minimamente frouxo em algum lugar, vai ficar, entre aspas, ali foló, como diz o povo, fica folgadinho. Uhum. Então, se tá aberto, a pressão escapa por algum lugar. Sim. Então, o que a fisioterapia, como que ela entra? A gente pega a musculatura, que tá flácida, e deixa ela tonificada. Então, por isso que dá a silhueta, por isso que diminui aquela barriga caída, ela volta. Eu tenho fotos e fotos. Ontem eu fui dormir muito tarde. Nossa. Selecionando todas as fotos. Eu tenho mais de 1.600 fotos de tratamento no meu telefone. É muita gente. Nossa, você vai deixar seu Instagram, porque lá você deve postar seu trabalho, né? Eu evito estar postando porque a gente nunca quer se ver. Eu penso muito em mim, sabe? Uhum. Tudo isso começou porque eu fui mãe com 25 anos de idade. E aí, naquela época, não tinha ninguém em Boa Vista, em Roraima, que fizesse isso. Sobre isso, não né? tinha. Eu falei, meu Deus, diástase. Encontrei uma mulher lá em São Paulo que falava sobre isso, ensinava. Mas, poxa, e aqui? Como é que a menina lá do interior ia conseguir ter acesso a isso? Tu entende? Verdade. E aí foi buscando, estudando e assim, comecei de um jeito, hoje estou de outra forma, buscando sempre entregar o mais rápido possível. Só que é contínuo. Enquanto eu viver, eu vou treinar. Eu vou treinar corrida, eu vou fazer musculação, pilates. Enquanto você viver, você vai para sua academia. Então, é um músculo que precisa ser trabalhado sempre que possível. Constantemente. Né? Olha só. E fala pra gente, a diástase, ela pode causar outros problemas também, Sim. né? Além da estética, que incomoda muito a gente, e como a dor ou as disfunções também, né? Sim. A diástase tem uma coisinha que você vai pensar agora em homens e mulheres. Sabe a hérnia umbilical? Sim. Uma diástase é um abdômen enfraquecido, é uma porta para você desenvolver uma hérnia. Nossa! Por quê? No abdômen, né? No umbigo. Por quê? Porque tá enfraquecida a parede. Parede enfraquecida, você faz pressão. Peguei o neném no colo, peguei um peso na academia sem ter a cinta natural ali consciente ativada. Você tá empurrando as suas vísceras. Elas vão, minha filha. Primeiro buraco que elas encontrarem, elas vão ali extravasar minimamente. Nossa, a pele mais sedenta que ela encontrar ali, ela vai formar. Nós temos uma linha média. Imagina que é como se fosse a costura de uma roupa. E essa linha média, ela rasga, ela rompe, né? E aí ela fica frouxa. Então, por ali é onde tem aqui no umbigo, a gente tem a linha média, por onde sai ali as hérnias geralmente. Eu encontrei ontem, na minha busca pelas fotos, a foto de umbigo antes e a foto de umbigo após um mês de tratamento. Olha só. O umbiguinho volta pra dentro. Ele tá extravasado, depois ele olha, vou até postar. Esse eu vou postar, prometo. E fala pra gente, Brisa, qual é a diferença entre a diástase leve e também a moderada e grave? Então, tem um negócio além do leve, moderado e grave, que é o seguinte. A diástase, ela pode ser em três pontos do meu abdômen. Tem as do estômago alto, que ela rompe mais pra cima. Tem as que rompem dentro do umbigo. E tem as que rompem somente abaixo do umbigo. Então, é difícil encontrar uma que é toda, mas acontece que é aquela mulher que é desde baixo até em cima. A grave, eu costumo dizer que ela é estomacal, umbilical e inferior do abdômen. Essa daí, ela sente muita dor, tem que buscar. Ela afeta totalmente a vida dela. Tem que buscar uma equipe multidisciplinar para conseguir reverter a situação. Cirurgia. A leve é aquela que, quando ela deita na maca, eu encontro ali um afastamento de uns 3, 4 centímetros. É uma coisa mais só concentrada num local, ou umbigo, ou estômago. E ali a mediana é aquela junta, é umbigo e estômago alto. Você vai ver, se você parar para observar, e aí isso é péssimo de fisioterapeuta,
Tô lá na academia, na praia não, mas na academia eu tô olhando lá o pessoal. Ai, aquela ali é mais no estômago. Poxa, ela tá fazendo abdominal, olha. Tá piorando a diástase dela. Isso é meio ruim, né? Porque a gente quer ajudar todo mundo. Mas fica fácil de identificar. As meninas que me seguem, elas conseguem olhar pelas fotos. Eu sempre faço o teste. E aí, o que vocês acham desse abdômen? Pega um influencer lá que tá postando na academia. Tipo a Virgínia, né? Que é muito famosa. Posta foto. E aí, a Virgínia? Ah, ela tem. Aí as meninas, não, ela tem, eu tô vendo aqui no umbigo dela. Então, é interessante você identificar, porque um dia você vai bater o olho e falar, amiga, esse seu problema aqui, eu acho que é uma diástase. Adriana, você não me fez uma pergunta. Qual? Até quanto tempo pós-parto você acha que a gente pode tratar uma diástase? Não faço ideia, me responda aí que até dúvida aí de muitos e de todos. Tem quantos anos seu filho mais novo? O mais novo tem 10. Tem 10 anos, ainda dá pra tratar. Dá pra tratar. Quantos anos tem o seu mais velho? O mais velho tem 27. Dá pra tratar. Entende? Nossa, sério? Sim. Por quê? Não é tratamento de diástase, não é só sobre você reaproximar uma musculatura. Porque, veja bem, eu posso reaproximar e mesmo assim seu abdômen não ser funcional. Eu posso reaproximar, fechar, né, que as pessoas falam, e você continuar com dor na coluna. Define para mim exatamente como é que a gente identifica a diástase ali no corpo da pessoa. Tá. Então, o umbigo geralmente ele tá mais alargadinho, mais esticadinho. Ele fica mais triste. É um umbiguinho que fica triste. E geralmente a barriga ela tem um formato diferente de antes da gestação. Em que sentido? Parece que tu não fez a digestão, que ela tá sempre inchada. Ou então é aquela barriga que quando tu vai levantar a cabeça, ela forma um conezinho no centro. No mais, eu vou deixar lá no perfil um destaque para as pessoas poderem fazer uma autoavaliação. Pode ser? Que aí eu mostro a pessoa levantando a cabeça, palpando a linha do centro. Aí tem que identificar se o dedo afunda na barriga e se tem uma parede que acha assim, entre um lado e outro. É como se você afundasse sua mão num vão, numa vala. Se tu botou e só cabe um dedinho, legal, uma coisa. Agora, se encontrou um negócio maior que 2 dedos, aí tô aqui pra ajudar. É mesmo? Olha, eu não sabia disso. Sim, afunda bem. Mas dá pra ver visivelmente? Dá pra ver. Ou é através do toque? Você sente, você pode fazer um exame de imagem, que é um ultrassom. Falar, não, eu quero vir fazer uma ultrassom pra identificar uma diástase. Ou você pode fazer somente a palpação. Olha só, a gente mesmo pode identificar também, em casa, né? E procurar o profissional, lógico. Isso mesmo. E fala pra gente quais os casos aí a fisioterapia é suficiente, né? E quando a cirurgia se torna necessária? É assim, eu jogo muito justo, muito limpo. Em que sentido, né? Eu não me meto a fazer coisas que eu sei que eu não vou dar conta sozinho. Então, por exemplo, o paciente chega com uma diástase grande. Essa que eu te falei que precisava, que cabia a palminha da mão dentro. Falei pra ela, a fisioterapia ela entra pra te preparar para uma cirurgia. Então, é o profissional que vai te direcionar, entendeu? Se afeta muito a tua vida, se é muito urgente, cirurgia, tá? Mas a fisioterapia, ela atua na preparação e no pós. E pra mulher que não quer operar, ela atua ali de forma conservadora. A gente faz todo o reparo. Então, as minhas pacientes levam alta. Elas levam alta. A gente tem início, meio e fim. Só que assim, aviso, né? Sempre falo. O mais caro é ela se comprometer a fazer. Porque na sua rotina de mãe, de mulher, de dona de casa... Porque são muitas atribuições. A mulher moderna faz muita coisa. E aí parece que é um crime a gente tirar 15, 20 minutos... para se cuidar. Exato. Coisa que é direito da gente. É nosso direito. É um momento de respiro. A gente parece até assim que o outro vai julgar, mas começa pela gente. Ai, eu tô tão cansada. Ai, mas eu devia estar com as crianças. E quando vem do outro, o parceiro, a família, nossa, mas que vaidosa, acabou de ter neném, já tá pensando em barriga. Gente, o fator... Por que é tão errado a gente querer se cuidar por se sentir bem, se sentir bonita? A minha máxima é: mãe que se cuida. A mãe que tira tempo pra si, ela é uma mãe melhor, ela é uma esposa melhor, ela é um profissional melhor. Ela é um ser humano mais em paz. Ela dá bom dia pro porteiro, pra faxineira, dá bom dia pras plantas. Oi, céu, bom dia.
é uma pessoa de bem com a vida. Exatamente. Quando essa pessoa ela se descobre que ela merece todos esses cuidados também e tem que parar para se cuidar, sempre os profissionais falam pra gente, quando você é atendido por um psicólogo, ele fala, você tem que estar bem, você quer dar sempre, a mulher, ela sempre quer dar o bem-estar, né, pra família, pro marido, pros filhos e para todos em sua volta. Mas ela esquece ali, às vezes, um pouco dela. Sim. E aí o momento que ela tem que parar e pensar nela, para continuar sendo melhor ainda. Sim, sim. Nas pequenas pausas, às vezes no puerpério a gente vive ali, não vive, né? Sobrevive. Exatamente, é muito difícil, difícil, né? É uma fase assim que só a mulher mesmo para aguentar. Meu público principal são as mulheres no pós-parto, porque elas estão ali descobrindo uma nova fase, né? E estão tentando se resgatar. E ali, quando eu me vi só, no sentido de quem vai cuidar de mim? Eu claro, tive minha mãe, tive apoio, mas eu falo assim, minha autoestima, quem vai cuidar da minha diástase? Entende? Faltou isso pra mim, então hoje eu tento proporcionar isso. Que maravilha, né? É filho, né? Filho faz isso com a gente. Né? A gente tem que parar aquele tempo para se dedicar, mas depois pensar em si também, que é aquela questão onde já envolve eu tenho que estar bem para cuidar do outro. E existe aí um momento ideal, você falou que a diástase ela pode ser tratada aí com muitos anos, né? Sim. Mas existe um momento ideal para iniciar o tratamento fisioterapêutico, como no pós-parto, por exemplo? Olha, o ideal mesmo é quando ela puder, sabe? Mas assim, vamos dar nomes aos bois. A mulher do pós-parto natural, de imediato, pode ir, ela não tem restrições. A mulher de cesárea, é interessante que ela converse com a obstetra. Olha, eu já posso iniciar meio que minimamente. As obstetras com que eu trabalho em parceria, elas têm ciência de que não faz mal, de que é uma coisa que não causa danos. Só que ali no pós-parto a gente ainda está perdendo sangue por um tempo. Então, quando a gente começa a fazer as ativações de abdômen, o que acontece? Começa a sangrar mais nada menos que o útero sendo ali contraído para o tamanho original. Então, causa um pouco de desconforto, né? Tá sangrando. Então, eu sempre digo assim, 2 meses. 2 meses pós-parto. Dá mais um tempinho para cicatrização, Para né? cicatrização. E é uma coisa, é reabilitação, Adriana. A gente não vai começar um exercício. Às vezes ela vai aprender a respirar. Às vezes ela vai ali para tirar uma dor na coluna. Então, engloba muita coisa, sabe? Não é só fazer exercício. Mas ali 2 meses, se ela tiver rede de apoio, já quiser começar, à vontade. E Brisa, quais são os principais exercícios utilizados na fisioterapia, né, para tratar a diástase? A gente utiliza muito da respiração, né? O meu método principal hoje é o LPF, que eu me formei em 2017 aqui em Boa Vista mesmo. E aí, dentro do LPF, eu fui agregando outras coisas. Fui agregando pilates, fui agregando outros exercícios abdominais que não têm impacto sobre diástase, porque, veja só, não é qualquer abdominal que uma mulher que tem diástase pode fazer. Então, assim, vou fazer o abdominal curtinho, vou fazer prancha. Coisas que aumentam muito a pressão interna, sem ela ter consciência da musculatura, vai desenvolver a hérnia, seja umbilical na coluna, vai piorar uma incontinência ou aumentar um escape, tu tá entendendo? São casos e casos, Casos né? e casos. Então, assim, é exercício físico. Tem a terapia manual, onde a gente solta a cicatriz. Soltar cicatriz é muito importante na cesárea. Muito importante, porque a cicatriz retém tecido. Outra coisa, mulher que é muito encurtada, travada, que quer fazer um tratamento para diástase, vá para o Pilates, criatura. Se estica, vai fazer uma yoga. Porque mulher travada, ela não consegue desenvolver o abdômen tão rápido. Porque o nosso corpo, aí vai para uma parte mais técnica. Nós temos muitas cadeias, muitos... Oh, meu Deus, me fugiu a palavra. Nós temos muitos tecidos. E um tecido muito importante no nosso corpo, o tecido conectivo, ele só te permite desenvolver musculatura, por exemplo, se ele estiver solto. Então, se tu tá travada demais, eu não consigo te reabilitar, tu entende? Então, tem o passo a passo. Aí a Adriana chega pra mim, Brisa, eu tive 3 filhos. E aí, posso fazer? Pode. Mas você, Adriana, precisa ir por esse caminho. Alongamento, respiração. Ah, não, você é uma pessoa flexível? Então já vamos direto para o fortalecimento. Nossa, vamos aprender. Agora tá me vindo uma situação na memória, o porquê que certos corpos não se desenvolvem. Sim. Pessoas que eu já vi muitos anos correndo, pessoas que eu já vi
há anos na academia e não desenvolve um músculo, tem um abdômen estendido. Sim. Nossa, por que... Alimentação, mas... Eu fiquei olhando, mas a pessoa não é gorda. Ah, tá. Não tem gordura nenhuma, tem o corpo bem proporcional. Nosso corpo, ele tem as regrinhas dele, sabe? Tem que ter mobilidade. Movimento que você não usa, você perde. Então, assim, a articulação tem que funcionar, os tecidos têm que estar soltinhos, não tem que ter restrição. Aí, a partir daí, é que você desenvolve musculatura. Você reposiciona uma postura. Olha a importância de saber disso, gente. Por onde começa? Sim. Porque, realmente, eu tô ligando as coisas. A questão da pessoa ter essa questão de não ter essa mobilidade, não ter essa flexibilidade... Você quer ver uma coisa? Não desenvolve. Padrão respiratório. Se eu respiro pela barriga, eu sempre vou ter um abdômen distendido. Veja as pessoas que cantam, que são comunicadoras, que precisam mais daquele fôlego. De onde a gente enche? Onde a gente enche? A cavidade abdominal, para ter mais fôlego, certo? Diafragma. O diafragma. Um ponto-chave do tratamento é um diafragma soltinho. A gente faz a manobra do diafragma, a gente aprende a respirar exclusivamente nele, sem distender o abdômen. A respiração ela não pode ser nem aqui em cima no pescoço e nem pode ser abdominal. Ela faz uma reeducação. E nesse momento que as pessoas estão tão ansiosas, ninguém sabe respirar. Ninguém sabe respirar. Não. Quando a gente faz um curso de comunicação, é nos dado todas as dicas de como respirar, de como trabalhar isso. Só que é aquela questão... Você não põe em prática aquilo ali todo dia. Não. E aí o que acontece? Você acaba esquecendo como é que faz aquilo ali. E acaba a gente se atropelando na respiração. Agora imagina eu tenho fibromialgia. Olha. Adquiri isso. E muitas vezes isso impacta na minha respiração. Às vezes eu fico sem fôlego. Sim. Eu não posso praticar um exercício físico antes de eu ir fazer uma locução rápida. Sim. Se eu for fazer uma locução rápida Parece no que outro dia, né? acaba o fôlego. Eu não consigo ler um testemunhal inteiro. Então... eu acho que a liberaçãozinha do diafragma já ajuda bastante. Eu vou te procurar. Sim, porque quando a gente mexe com o nosso diafragma, a gente ativa o nosso sistema nervoso central parasimpático. É, isso mesmo. E aí eu promovo relaxamento. Quem faz a mobilidade do diafragma, do jeitinho que tem que ser feito, dorme até melhor. Nossa, você oxigena mais que maravilha. Sim. Isso tem jeito? Tem. Meu Deus do céu, eu tô com a solução na minha frente, não acredito. Que maravilha. Sim. E também para quem tem, né, que tá nos ouvindo, ou você conhece alguém que tem essas dificuldades, a fisioterapia ajuda. Sim. Que maravilha. E quais são as atividades físicas que devem ser evitadas por quem tem a diástase? Então, eu não sou restritiva a ponto de não faça nada. Eu só digo assim, se perceba. Mas eu evitaria muita sobrecarga. Então, a galera do cross. Tem as meninas que... É bem pesado, né? Tiveram neném, aí já querem voltar pro cross. Volta de levinho. O problema não é a prática. O problema é você. Que às vezes quer voltar com tudo, já quer meter o pé na porta, quer pegar o peso de antes. O problema tá na gente, na intensidade que a gente põe. Mas assim, eu tomaria cuidado com pesos, principalmente. Seja em qualquer modalidade. Né? Não vou restringir, mas cuidado com pesos. Não abusar também. Não abusar, né? Nada de abdominal muito maluco. Abdominal não acaba com barriga de pós-parto, tá bom? Isso é importante. Olha só. E a diástase, ela pode voltar depois do tratamento? Olha, se você for irresponsável, sim. Nossa, isso pode voltar ainda? Sim, claro, porque ela assim, rompeu. Não foi costurada. Foi tratada com exercício. E aí, vou te falar. Minha filha tem 2 anos. Eu já entendo que quando eu entro no banheiro da minha casa, eu tenho que ir lá rapidinho fazer 5 minutinhos. Faço as minhas ativações, tomo banho. E eu nem faço todos os dias. Tu entende? É igual tu ir treinar. Mas para voltar a ponto que tava no 0, tem que ser muito relapso. Tem que ser assim, tem que mesmo, sabe, desligar. Não vou ligar mais para isso. Porque você fortalece uma coisa. Você corrige o seu abdômen. Não consigo nem imaginar isso, pra te falar a verdade. Tem que ser muito negligente. Ganhar muito peso, parar de treinar 100%. Tu entende? Se relaxar de vez, né? Entregar os pontos. E você falou que não só a gente, mulher, também tem diástase, mas o homem também, né? Sim. O tratamento é o mesmo? Tem alguma diferença? Então, os homens que tentaram o tratamento... né, uns queridos, eles não têm o mesmo objetivo que a mulher. A mulher tá ali, quero voltar ao meu corpinho. Eles não, mas assim, seria o mesmo. Mas o ponto-chave do homem, geralmente, é a alimentação, tá?
Porque quando eles têm a barriga muito grande, tem muita gordura visceral, aí tem que ter um nutricionista. Aí eles não são muito ligados em comer direito, sabe? Geralmente a alimentação pesa mais. Exagera na cervejinha. Sim, triglicerídeo lá em cima. Então, o tratamento para todos os casos, seja homem, mulher ou criança, é musculatura forte, musculatura no lugar, saber respirar. Mas tem que querer, Adriana. Verdade. Tem que querer. E como é que o fortalecimento do assoalho pélvico contribui aí para a recuperação da diástase? Então, acreditava-se que tinha uma relação muito forte de que tratar o assoalho tratava a diástase. Mas não é bem isso. Acho que você está perguntando porque eu sou fisioterapeuta pélvica, né? Mas é porque são dois lugares que eu atendo. Eu atendo abdômen e pélvico, né? Então, eu migrei muito para o pélvico porque as minhas pacientes de diástase começaram a se queixar de incontinência. E aí, o tratamento da diástase, ele não alcança tanto assim. Ele alcança a nível de... Quando ela trata uma diástase, é como se ela despertasse toda a pelve dela e ela começa a perceber se ela consegue prender ou não, segurar ou não o xixi, que é um mecanismo de pré-contração. Mas a incontinência urinária eu posso ter até 9 tipos, então eu tive que me aprofundar mais na pélvica. Então, a pélvica não interfere na diástase, mas a diástase tem sim um reflexo sobre o assoalho pélvico. Entendeu? Entendi. E é possível prevenir a diástase durante a gestação? Sim, porém depende. Explique-nos. É assim, toda gestante vai ter diástase, certo? Só que ela já pode fazer o depósito lá para poder ter um pós-parto mais rápido, mais seguro, né? Então, assim, a mulher que quer ter cesárea, ela já pode desde já musculação, LPF, pilates, tudo que fortaleça esse abdômen. Certo? A de cesárea. A de parto natural, não. Ela precisa fazer o oposto. Aí é uma conversa para uma outra pauta, porque a mulher de parto natural, ela precisa afrouxar a pelve. E se eu fortaleço o abdômen, eu estou deixando a minha pelve mais firme, mais justinha, mais congruente, que a gente fala. Entende? Interessante. Para ter natural, precisa da pelve solta, então. Muito interessante, né? São casos, assim, que só um profissional para fazer a gente observar esses detalhes. Tem que saber onde está pisando. Com certeza. Informação é tudo. É tudo. E quanto tempo, em média, né, leva para ver os resultados com a fisioterapia pélvica? Olha, na diástase você fala, né? Isso. Eu já vi 4 semanas, já tive paciente que em 40 dias eu já tinha reabilitado a diástase dela. Rápido sim, assim? Sim, mas aí depende do depósito. De cada caso, Tem né? sempre, não existe a matemática. Então, assim, ela se cuidou antes? Legal. Vai ser rápido. Ela tá sobrepeso, mas ela tá fazendo a parte dela? Talvez ali uns 3 meses, 4 meses. Se torna mais fácil, né? Aí tem aquela paciente que tem a diástase muito grande, 6 meses. Então, não tem isso de que você reabilita uma diástase em 3 semanas. Não. Qual é o caso? Quais são os pormenores? Os detalhes, o segredo está nos detalhes. Então, depende. Mas, assim, essas meninas que já não têm gordura abdominal, minha filha, em 15 dias o abdômen dela já tá definidinho, tá bonito. Nossa. O depósito, tudo que você faz antes de ter um bebê, conta muito pro seu pós-parto. Pós-parto é tudo que você faz antes. Ou durante a gestação. Os cuidados, antes e durante. Eu diria, bebam água, comam proteína adequadamente. Evitem se estressar. A mulher não consegue, né? Mas evitem se estressar. É difícil sair, essa parte aí é difícil, mas a gente tenta, né? E que orientação, Brisa, você daria para as mulheres que querem voltar a treinar após o parto, né? Mas tem a diástase? Tá bom, quer voltar a treinar. Primeiro saber, entender mesmo se tem uma diástase. Se tiver recurso, buscar uma ajuda profissional, né? Fisioterapeuta é o profissional de primeira linha para a gente buscar ajuda no pós-parto ou em qualquer área da vida. Mas, se não tem recurso, na internet tem muita coisa. Eu só diria o seguinte, por favor, se você tem diástase, não faça vácuo abdominal. Vácuo abdominal é quando eu tô ali puxando a barriga para dentro. Se você digitar vácuo, você vai ver aquelas mulheres com a barriga toda sugada para dentro. É engraçado, mas aí as pessoas acham que aquilo vai resolver. É um tipo de exercício? O vácuo, ele vamos falar como se fossem marcas. Nescau, Todinho e Nesquik, tá? Aí a gente tem o LPF, que é o que eu faço. Tem o hipopressivo, que eu também faço. E tem esse vácuo.
todos são marcas. Mas eles prometem o quê? Devolver esse abdômen, deixar a cintura mais fina. Só que eles puxam a barriga para dentro. Mas é aquilo, não é uma receita de bolo. Eu tenho diástase, vou puxar a barriga para dentro. Só vou dizer assim, não fique puxando a barriga para dentro, porque isso aumenta a diástase, tá? Depois tu vai dar uma olhadinha, vai falar, é isso que ela tava falando. Mas tem muito vídeo das mulheres, gente, é assim que eu afinei minha cintura. E tá lá puxando a barriga para dentro de manhã cedo em jejum. E cada caso é um caso Cada também, caso é um caso. A gente, às vezes, não pode se espelhar porque a gente não é, de fato, um profissional que entenda da situação e vá lá praticar qualquer coisa porque você não sabe se aquilo ali se adequa a você. Não. É assim, eu diria também para aprender a ativar o abdômen, aprender a proteger o abdômen. Isso já é muito importante. Aquela mulher que entende que ela vai pegar um peso, ela vai contrair a barriga antes, poxa, sensacional, ele já é sucesso. Vai pra academia, toda vez que ela puxar um peso, ela vai ativar o abdômen antes? Dá. Hoje de manhã, recebi uma mensagem, uma paciente minha que mora na França. Uau! Eu atendo online. Que bacana! Ela falou assim, Brisa, tem dias que eu não faço exercício pro abdômen, mas só de eu estar na academia, puxando o peso, do jeito que tu me ensinou, ativando o abdômen, eu já sinto que é como se eu tivesse feito 1000 abdominais. Eu chego em casa com dor, assim, sentindo que eu trabalhei minha barriga. Fazendo de forma correta, né? Fazendo de forma consciente, não na doida, presente, sabe? Exato. Olha só, que maravilha. Não precisa de exageros para funcionar, precisa de jeito, né? Precisa de jeito. Jeito, consciência, fazer da forma correta. Isso. Pronto, gente, aprendeu. Que maravilha! Também conversando com você aqui, maravilhosa, super entendida do assunto. Amei conversar com você. Eu amo falar sobre diástase, menina. E porque você entende muito do assunto. Brisa, olha, foi um prazer. Obrigada. Você gostaria de deixar uma mensagem final, algo que eu não te perguntei que você gostaria também de falar? Sinta-se à vontade. Não, eu só queria dizer assim para as mulheres, seja mãe ou não, né? Tenha um hobby, busque se cuidar, comece a fazer esse depósito no seu corpo, mesmo se você quer ter filhos ou não, sabe? Porque ficam as memórias, né? Dos cuidados anteriores. E a gente consegue perpetuar isso para a família, né? Isso foi perpetuado em mim através da minha mãe. Olha que bacana. Eu sempre vi minha mãe se cuidando. Ela nunca foi uma pessoa de treinar, mas eu entendi que eu precisava fazer o mesmo. E aí, às vezes, as mulheres estão tão adoecidas, se você tá aí do outro lado, se sente adoecida, triste, bota um tênis, veste qualquer roupa e vai andar por 30 minutos. Eu acredito muito na farmácia natural que o nosso corpo tem. Serotonina, endorfina, dopamina. Vamos tentar produzir isso de forma natural. Mulheres que se cuidam são mulheres melhores. Exatamente. Falo isso por experiência própria. Desde o dia em que eu virei a chave da minha vida, disse, não quero mais isso para mim, de viver só ali sem me cuidar. Tirei um tempo para mim e isso mudou muito. Nossa, como mudou. Existe uma Adriana antes e depois. Exatamente. Totalmente diferente aquela de ontem para a de hoje. Totalmente diferente. Que bom. Mais feliz, com mais forças. Espero que alguém receba a nossa mensagem no coração, né? Por favor. Poxa vida, uma conversa tão boa dessa, com certeza. É uma conversa de autoajuda e de autocuidado. E de muita informação, que o que a gente tem que estar é bem informado. É isso. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço. O Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Eu espero que você volte mais vezes. Estou à disposição. Para trazer outros assuntos que você queira abordar aqui com a gente, porque a gente está aqui para isso, para transmitir a boa informação. Obrigada. Obrigada a você. Nós conversamos com Brisa Costa, fisioterapeuta pélvica, uma linda, conhece de tudo sobre o assunto. Nós falamos sobre a diástase abdominal e o que é e como surge e quais são os sinais de alerta e também os altos cuidados. Espero que você tenha gostado muito da nossa conversa e a você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada pela sua companhia. Você também acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify e repasse aí a boa informação. Eu sou a Adriana Paulino e até a próxima. Tchau, tchau.